Olá, viajantes da galáxia! Começa agora mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno. E eu sou Sara Luz. E antes de iniciarmos mais um episódio, temos alguns recados. Se você é novo por aqui, primeiro seja bem-vindo, se acomode e relaxe. Salve o nosso podcast ou se inscreva no nosso canal do YouTube. E não deixe de nos perseguir nas redes sociais, Perdidas em Jacu com 2Ks no Insta, Twitter e no Facebook. Aproveite para compartilhar com seus amigos e interagir com a gente. Sara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi cancelada esse ano? Olha, talvez sim. Depois de alguns cancelamentos ao longo desses anos, eu parei de compartilhar assim tanto a minha vida no Twitter. E você, Lari? Olha, eu não sei se foi um cancelamento, mas eu já fui muito exposta por usar memes na internet, viu? É bem difícil. Não superei até hoje. A dor de compartilhar muitos memes. A cultura do cancelamento ou exposed party tem se tornado muito comum na internet de uns tempos pra cá, principalmente nesse ano de 2020, porque é uma das únicas coisas que dá pra fazer na quarentena. Essa cultura começou como uma forma de expor as mentiras e os podres das pessoas, principalmente famosos e figuras públicas na internet. Começou com aquele famoso Fulano is over party, essas hashtags levantadas no Twitter, né? Exposed party, até se tornar o selo de cancelamento. E se tornou uma forma de praticamente eliminar a pessoa da sociedade sem precisar mandar ela pra cadeia, né? Porque a vida em rede social acabou se tornando extremamente necessária ao ponto de fazer você perder dinheiro, trabalho e relacionamentos no geral. No começo, era realmente uma ferramenta online para fazer denúncias, mostrando que uma pessoa era racista, homofóbica, assediadora e coisas tão ruins quanto, e uma forma de fazer justiça social, sabendo que na internet tudo ganha uma proporção muito grande e muito rápido. E de verdade faz sentido, porque infelizmente às vezes só dá para você ter voz se você viralizar alguma coisa na internet. E as redes sociais são uma ótima forma de dar voz para pessoas que às vezes jamais teriam oportunidade de se expressar e fazer uma denúncia. Tem até um termo para isso na sociologia, na verdade, que é o net-ativismo. E ele é muito importante e muito forte. Acontece que a cultura do cancelamento não só tomou proporções grandes, como também saiu do controle. O que antes era uma ferramenta de justiça social virou um verdadeiro linchamento virtual de toda e qualquer pessoa que saísse dos eixos, ou desse qualquer deslize que fosse. Segundo o estudo realizado pela agência de comunicação Mutato de São Paulo, o cancelamento acontece por fases. Primeiro a pessoa fica famosa na internet, depois ela comete um deslize que viraliza porque alguém expôs essa pessoa e esse erro, e depois ela é cancelada. E como dito antes, nem sempre o deslize, nem sempre esse erro era motivo de cancelamento ou era uma coisa grotesca de fato, mas sim algo que não foi bacana, alguma atitude que não foi legal e que poderia ser resolvida de várias outras maneiras. E aí que veio o BBB 20, que foi o grande palco para uma série de cancelamentos esse ano por diversos motivos. Alguns por coisas sérias e que realmente mereciam um debate, e outros apenas porque um participante não cumpriu seu papel como um bom samaritano que as pessoas inventaram. Porque é isso, no fim. Esse linchamento acontece muitas vezes porque as pessoas colocam expectativas irreais em alguém que, na verdade, elas nem conhecem. E isso me lembra muito a política brasileira, inclusive. Lembrando que aqui nós vamos evidenciar algumas coisas que aconteceram no reality, mas de forma alguma a gente vai passar pano ou defender atos irresponsáveis dos participantes e nem de ninguém. Afinal, existe uma grande diferença entre erros comuns que todo mundo comete e entre coisas que devem ser resolvidas na frente de um juiz, na frente da lei, no caso. É, e isso me lembra muito que a verdade é que o cancelamento, como tu falou no começo, era para ser uma forma de justiça social e uma forma de expor realmente crimes. E no fim não é mais isso. É só uma forma de expor expectativas que não foram confirmadas. Então, só pra gente recapitular o reality show, né? BBB 20 começou, e aí teve aquela questão de, era pessoas famosas contra pessoas anônimas.
E estava tudo bem e tranquilo, até que começou a acontecer os primeiros deslizes dos participantes, que foi com o PX, né, no começo, que ele começou a passar a mão na Bianca e fazer umas coisas que não eram legais. E o pessoal já estava começando a achar meio ruim essas atitudes dele, dos caras da casa, né? E estavam, tipo, já defendendo bastante as fadas sensatas, as mulheres da casa, que tinha a Marcela como protagonista, porque ela tinha um discurso militante, feminista muito grande, e ela começou a ser muito aclamada aqui fora, né? Na verdade, já começou com o machismo dos homens da casa no geral, né? E aí se focou. Tipo, o machismo na casa até então era meio que um discurso que a gente já estava acostumado, já estava batido. Aí focaram nesse participante específico. Aí a Marcela surge com alguns comentários em relação a atitudes dos homens da casa, mas elas até então não sabiam realmente o que eles falavam entre si, né? E foi onde entrou o plano lá extremamente machista de querer seduzir as famosas da casa para fazer elas, vamos dizer, caírem em desgraça do público. E falando um pouco da repercussão que essas coisas começaram a ter fora da casa, ao mesmo tempo que as pessoas aqui fora não gostavam desse plano dos caras e já achavam eles muito escrotos, e ao mesmo tempo estavam enaltecendo a Marcela, muita gente já começou a apontar o fato de que, na verdade, o fato da Marcela estar virando protagonista naquele momento do jogo, era bem hipócrita das pessoas no geral que estavam assistindo, porque um ano antes, acho que foi no BBB 2019, tinham participantes que tinham exatamente o mesmo discurso da Marcela e que falavam às vezes coisas até mais importantes que ela, e que na época todo mundo aqui fora falava que eles eram chatos, que eles eram militantes demais e tal. E o pessoal já estava começando a apontar essas incoerências dos internautas, dos telespectadores. Eu acho que por conta de, primeiro, o BBB ao longo dos anos foi perdendo audiência e ganhou audiência esse ano por conta dos participantes famosos, né? Mas realmente tinham pessoas que nos anos anteriores, por ser negras, eram tratadas como chatas ou militantes e coisa do tipo. Sim, e aí a questão é que, querendo ou não, essas coisas que começaram a acontecer na casa já criaram uma polarização, né? Porque de um lado você tinha os caras machistas, de outro lado você tinha o grupo das feministas, que tinha alguns caras ali no meio, mas enfim. E isso eu acho que colaborou muito pra dar audiência ao programa. Uhum. E todo mundo queria ver as consequências, os desdobramentos daquilo e tudo mais, todo mundo ficou bem atento. Então, além dos famosos, essa polarização, ela ajudou bastante a dar audiência pro programa. Sim, com certeza. E as pessoas começaram a se engajar cada vez mais pra falar sobre os participantes e pra cobrar posicionamentos certos deles. Uhum. Foi a partir daí que eu acho que o Sim. pessoal começou a pensar, não, beleza, tem gente errada aqui, e aí eu vou querer cobrar posicionamentos de todos eles. Sim. Então o pessoal começou aqui fora já a querer cometer os primeiros erros, que primeiro é colocar a expectativa em um bando de gente desconhecida. Essas pessoas desconhecidas acabaram sendo taxadas de alguma coisa. Sim. Tanto pro lado bom e ruim. E aí o pessoal ficou tipo, as fadas sensatas, por exemplo, essa fala de fadas sensatas, acho que foi uma das piores coisas que o público resolveu criar. Uhum. Porque ninguém é fada sensato lá, né? Mas a partir do momento que as pessoas foram colocadas com esse título de fada sensata, se criou todo uma expectativa sobre esse grupo, sabe? Esse grupo das meninas e de alguns meninos que estavam lá. Uhum. E elas não podiam errar, né? E elas não podiam errar, exatamente. E aí colocaram expectativas e se elas errassem, se elas saíssem um pouquinho dos eixos, já era motivo para que elas fossem odiadas. A gente tem que lembrar também que a linha entre o amor e o ódio, ele é muito tênue, né? Então, Foi uma coisa, assim, muito pesada que acontecia. Porque eu lembro que até mesmo a atual ganhadora do BBB, ícone maravilhosa, ela foi cancelada algumas vezes por conta de, depois que os caras saíram e começou a rolar uma certa soberba de alguns participantes, acusaram a atual vencedora do BBB de não estar se posicionando corretamente contra falas dos amigos que eram erradas. O povo entendia como problemático. E que realmente era. Só que como é que você vai conversar isso para um amigo que você, na verdade, conhece há um mês, 2 meses, sei lá. e a gente tem que levar em consideração que o clima era muito tenso, né? Sim. Porque, tipo, cara, não é como se você estivesse, sei lá, numa república de faculdade com pessoas que estavam falando besteira e você não gosta e você vai lá e fala, ô fulano, para com isso. Você tá num reality show.
onde você sabe que tudo que você faz, não importa se é bom ou ruim na sua cabeça, pode ser interpretado de diversas maneiras lá fora. Uhum. Você tem que fazer aliados lá dentro, mas ao mesmo tempo você não pode confiar totalmente em todo mundo ali, Sim. porque são seus inimigos. Toda semana alguém sai, tem provas, isso e aquilo. É um jogo psicológico do caramba. Então, é muito tipo você tá num campo minado e você não sabe onde você pisar. E as pessoas cobravam muito a Thelma. E é bizarro, porque, tipo, cara, Uhum. as pessoas cobravam a Thelma de tanta coisa, mas tanta coisa, e elas não paravam pra pensar que só o fato da Thelma tá ali e dela tá ganhando tanta força, já não tem por que elas cobrarem tanto assim de uma pessoa que já, tipo, já é cobrada sempre, sabe? Sim. A Thelma, ela já era cobrada desde o começo de um monte de coisa, e antes mesmo dela entrar ali, ela já tinha, tipo, uma força muito grande, sabe? Ela já é um símbolo por si só. Não precisa botar mais peso em cima dela, porque, caramba, ela já tá carregando um peso muito grande. Desde o momento que ela pisou naquele programa. Desde quando ela pisou na face da terra. Mas assim, tipo, exigiu um posicionamento da Thelma, até mesmo em coisas que ela não ouviu, que ela não estava ali pra saber que foi falado. Então, foi uma coisa bem perturbadorinha, assim, que aconteceu. Ela também foi cancelada por ter votado no Babu depois de um tempo. Olha, usaram tantas frases, assim, tantas falas. E só pra recapitular um pouco, é que, tipo assim, as coisas foram acontecendo e quanto mais as coisas aconteciam dentro da casa, mais o clima ficava tenso aqui fora também. Porque parecia que as pessoas estavam dentro da casa junto. Sim, O público ficou, tipo, raivoso, sabe? Chegou um momento que eu gostava muito de acompanhar o BBB e tava muito divertido, mas chegou um momento, acho que quase um pouco antes do meio do jogo, assim, que tava insuportável, porque sim. não importa pra quem você torcia. Se você torcia pro fulano, você era escroto. Se você torcia pro ciclano, você era escroto. Se você não gostava do Deltrano, você era escroto. Todo mundo era escroto. Cancelaram até a torcida, sabe? A torcida foi cancelada, o participante foi cancelado, o programa foi cancelado. O Thiago Leifert foi cancelado. Admito que eu me irritei com ele às vezes, sim. O povo é fogo. É isso que eu tenho a dizer, o povo é fogo. Mas, realmente, conforme foi acontecendo as coisas, ia ficando cada vez mais tenso. E, voltando ali pro início, eu acho que o Patrick ainda estava na casa, né? E rolou a casa de vidro. Ainda estava na fase interessante do engajamento do povo. O povo estava desesperado, querendo levar mensagem pra dentro do programa. E deram informações pro pessoal que estava lá. E criou-se uma expectativa gigantesca em cima dessas duas pessoas. Se a gente, como telespectador, já não conhecia quem tava na casa de vidro a gente conhecia menos ainda. E as pessoas botaram uma expectativa, assim, os salvadores da pátria era o pessoal da casa de vidro. Uhum. E foi o erro, assim, um erro gigantesco. Aham. Os anjos, os messias que vieram salvar a humanidade eram eles. E eles não podiam errar de novo, eles tinham que ter um posicionamento que refletisse o que o público queria. O público tava esperando. Você lembrando que, tipo, na casa de vidro, eles só sabem o que o pessoal fala pelo vidro, eles nem entendem direito, porque eles estavam no meio de um shopping. Mas mesmo assim, eles tinham que entender a mensagem, ler a nossa mente como telespectador e passar tudo. Outra parada que acontecia muito é que parecia que todo mundo ficava indignado porque os participantes não liam a nossa mente. Então, Sim. eles não pensavam igual a gente. Não tinha os mesmos posicionamentos, nem as mesmas estratégias, nem as mesmas. Não tinha as mesmas prioridades, e isso era um absurdo. Depois saíram a maioria dos homens da casa e ficou Babu, que acabou se apegando ao Prior, porque, bom, tava todo mundo saindo da casa. Não, assim, pra lembrar que o Babu, ele tinha sido excluído lá na frente desde o começo, e aí chegou um momento que ele encontrou identificação com os caras da casa, que era o Adson, o Lucas e o Prior, não porque ele concordava com ele, dava pra ver que era porque eles tinham assuntos em comum e eles abraçaram ele. Então, eu não sei nem se o Adson tava lá, acho que o Adson não tava mais lá, era só o Lucas e o Prior mesmo. E aí, ele foi crucificado tanto pelo pessoal da casa, por ter se juntado com os caras, tanto pelo pessoal aqui de fora. O pessoal aqui de fora eu acho que foi mais cruel ainda, porque todo mundo sabia muito bem tudo que tava acontecendo e tudo pelo qual o Babu tava passando. Mas mesmo assim, resolveram empregar um discurso de ódio contra o Babu de novo, que já tava, tipo, desde o começo tomando, né, na cara. Desde o começo, pelo que eu via, do que eu acompanhava, tinha bastante gente apoiando o Babu. Até o momento que ele começou a se aliar com o Lucas e com o Prior. Eu acho que a galera não entendeu o contexto de vida do Babu para entender o porquê que ele se aliou a essas pessoas. Então acabou virando, assim, do Babu fofinho, homem sensato,
professor de história negra, preta, se tornou o hipócrita, machista, enfim, jogaram ele no mesmo saco que o Lucas e o Prior, sabe? E sim, o Babu cometeu bastante erros, tipo, ele apoiou o Lucas na questão das estalecas, que ele não quis zoar e tal. Teve aquelas brigas da cozinha que muitas vezes foram bem desnecessárias. Mas depois, lá na frente do jogo, a gente viu que essas coisas aconteceram justamente porque ele tava de saco cheio. E ele não se sentia bem-vindo em lugar nenhum. E chega um momento que, tipo, as pessoas estavam sendo folgadas com ele. E ele percebeu que, tipo, não vou ser gentil com todo mundo, porque ninguém é gentil comigo, sabe? Essa é outra questão também da política do cancelamento. Não importa como a pessoa se sente ou o que levou ela a fazer tal coisa, mas erros normais do cotidiano, porque a pessoa falou besteira, fez besteira, não leva em consideração o que se passava na cabeça dela e nem qualquer interpretação que ela tinha daqueles fatos. Porque não vai ser a mesma que a nossa nunca na vida. Lucas errou pra caramba, tinha 200 estalecas, não doou pra ninguém. Mas na cabeça dele, ele tava com raiva naquele momento, o Babu não tava nem aí, ele tava com raiva do resto da casa, então pra ele tanto faz. O Babu se juntou com aqueles que ele achava que estavam sendo perseguidos também, né, dentro da casa. E vamos lembrar que é um jogo. Ninguém lá dentro estava assistindo o pay-per-view para saber o que estava sendo conversado. Então, é complicado. O Babu tinha um contexto já de vida que acabou, querendo ou não, influenciando. Isso influencia mesmo sendo um jogo. Gente, somos seres humanos, não somos fadas. E longe de sermos sensatos, né? Somos seres humanos passíveis de erro a qualquer segundo. Tanto que isso se mostrou muito verdadeiro mais pra frente no jogo, porque depois que os caras começaram a sair, em que, enfim, algumas paradas aconteceram, o próximo alvo da galera, e eu acho que foi aí quando o jogo começou a apertar mesmo, assim, tipo, no sentido da raiva das pessoas, quem começou a ser atacada foram as fadas sensatas, foram as garotas do grupão. Aham. Do nada, simplesmente do nada, elas eram de boas e elas começaram a falar um monte de coisa errada, gente, um monte de coisa. Tanto contra outros participantes que nem tinham feito nada de errado, mas que na cabeça delas tinham feito. Tanto coisas que, tipo, era realmente complicadas, assim, sabe? Discursos racistas, discursos até mesmo machistas, o que era muito hipócrita pelo lado do pessoal aqui de fora, já que elas tinham um discurso muito feminista. Então elas foram muito machistas com a Fly, por exemplo, com a Bianca também, enfim, com outros participantes. Então, assim, começou a cair pro lado delas também, sabe? Essa questão da hipocrisia, de nossa, vocês levantavam uma bandeira e agora vocês estão regredindo. Não tiro o mérito das pessoas terem realmente ficado bravas com isso, mas tiveram outros pontos que as pessoas elas procuravam qualquer motivo pra atacar hate pesado nas pessoas que estavam dentro da casa, justamente cobrando que elas fossem perfeitas o tempo inteiro. E a gente tem que levar em consideração de que eles estavam numa casa com sei lá quantas câmeras vigiadas 24 horas por dia. Isso é simplesmente impossível. Claro, qualquer pessoa, tipo, literalmente qualquer pessoa, se fosse jogada lá dentro daquele contexto, ia ser cancelada milhões de vezes, tipo, milhões mesmo. Porque, de novo, seres humanos passíveis de erro, a gente comete. Simples assim. E ainda assim, né, tipo, um cenário mega caótico e estressante, onde você não sabe quanto tempo você vai ficar lá ainda e você quer ficar até o final. Mas você não sabe nem o que as pessoas estão achando de você aqui fora. Você não pode confiar em ninguém. Tem câmeras em todo lado. E você não pode conversar abertamente com as pessoas. Tem que ficar naquela panelinha, sabe? Fofocando, fofocando. Mano, tudo isso cria um ambiente propenso pra erros. E mais erros e mais erros. Aham. Alguns que, tipo, ok, beleza, todo mundo comete. E outros que nem são tão legais assim. Não dá nem pra justificar, óbvio. E a própria produção do programa agia com coisas que fizessem esses erros acontecer, que evidenciasse também esses erros. E a gente pode ver depois, mais no final do jogo, com aquela divisão de grupos, né? Grupinhos vão ter que votar entre si. Então, todo o ambiente é propenso. E a questão é que depois, assim, o pessoal que aqui de fora começou a desvencilhar o foco, né, da questão. O que antes era uma forma de justiça social, a gente vai tirar esses caras porque eles são machistas escrotos, porque eles têm discurso homofóbico, porque eles fazem isso e aquilo outro, começou a virar uma caça às bruxas, só pra dar motivos pra atacar hate numa pessoa que nem tinha feito nada de tão grave assim, sabe? Então desvencilhou muito e chegou um momento, assim, da torcida que 90% das coisas que as pessoas falavam sobre o BBB era esse hate idiota, sabe? Era essa coisa sem fundamento algum, sabe? Esse exposed que não servia pra nada e não trazia debate nenhum, sabe? E as torcidas ficaram polarizadas, né, com essa situação do Babu. As pessoas que estavam torcendo para o Babu ganhar, elas acusavam quem não estava torcendo pelo Babu de racismo.
Já quem estava contra o Babu ganhar, estavam acusando as pessoas que estavam apoiando ele de serem machistas Machistas e homofóbicas. e homofóbicos por conta de algumas falas do Babu erradas. Eu lembrei agora da situação da Manu, né, que também foi cancelada por uma fala que gerou uma discussão interessante. Gerou uma discussão e uma procura em relação a como funciona o racismo no Brasil. É um racismo inconsciente, vamos dizer assim, né? Como o racismo é estrutural no nosso país. É velado também. E velado, sim. Mas tirando essa discussão que foi interessante, o resto era tudo muito polarizado e um hate enorme. Uma outra coisa que eu lembrei sobre a Manu é que as pessoas começaram a cancelar ela depois disso, né? Falando que ela era muito infantil, que ela era muito bobona. E aí, sabe, tipo, e daí, gente? Começar a implicar com a personalidade da pessoa, do jeito dela de falar, de agir, enfim. Então, as pessoas pegaram uma pauta que era importante, que foi olhar pra Marcela e pro Daniel e falar que eles eram um casal bonito porque as cores combinam. E aí, beleza, ok, realmente a fala dela foi bem idiota, nada a ver. Mas aí pegaram isso e começaram a reclamar o quanto ela era escrota porque ela era infantil. Porque ela tem quase 30 anos ou 30 anos e age como se ela tivesse. 27, eu acho. 27 ou 28. Não, a menina tem 27 anos, gente. Como se ela tivesse uns 40 anos, estivesse agindo como uma menina de 12. Quando na verdade não, ela é uma guria de 20 e poucos anos, agindo como uma guria de 20 e poucos anos. E mesmo que ela tivesse 30, qual que é o problema, sabe? Então, qual que era a intenção de você pegar e ficar criticando a personalidade da garota? Eu acho que personalidade nenhuma tem o direito de ser criticada. É isso que eu acho. Isso, a minha ideia é diferente de quando alguém diz que eu tenho personalidade forte e no fim é só escroto ou babaca mesmo, tá? Isso não é personalidade. Estou falando de personalidade no sentido de personalidade, tipo, mesmo, real. E aí, enfim, a gente vai entrar num debate agora de por que que a central de cancelamento não deveria existir. O primeiro ponto, gente, acho que já deu pra entender um pouquinho, da gente falando sobre o BBB, que é o seguinte, a política do cancelamento, ela cria uma premissa de que todo ser humano é perfeito. Se ele sair dos eixos, ele errar um pouquinho, ele deve ser aniquilado da face da Terra. E isso não existe, porque o ser humano é uma merda. Sim. E essa autocobrança, ela não serve pra nada no final das contas. Demonizar pessoas porque ela falou uma besteira, porque ela fez uma coisa assim, que todo mundo comete, erros normais do dia a dia. Não estamos falando de crimes, tá? Não estamos falando de crimes, tá? Não estamos falando de homofobia, não estamos falando de racismo, nem intolerância, nem de nenhum tipo. Então essa premissa, ela é ridícula, sabe? E não dá pra gente querer que as pessoas sejam assim só porque elas estão na internet, só porque elas são famosas, só porque elas devem, entre aspas, algo a gente, né? Isso entra numa questão de que o fato da pessoa ser famosa, ela precisa levantar e carregar uma bandeira. A verdade é que não. Ou ela quer carregar uma bandeira. A verdade é que não. A pessoa não é obrigada, sabe? O que a gente vê, pelo menos, uma coisa que eu já conversei com a Lari e que ela trouxe, né? De situações com artistas, cantoras femininas que o próprio fandom levanta uma bandeira pela artista, sabe? Jogam a bandeira para essa artista abraçar. Quando a artista nunca falou nada sobre, nunca expôs sobre, sei lá, não, às vezes a maioria não tem nem conhecimento sobre alguma bandeira que o fandom tá levantando pra ela, sabe? Eu acho que a gente tem que acabar com o mito de achar que pessoas ricas e pessoas famosas são detentoras de um conhecimento transcendental e que elas manjam de tudo, sabe? Uhum. Tudo bem, a gente pode pensar que uma pessoa, por ela ter dinheiro, por ela ser da mídia, ela tem acesso à informação. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre você ter acesso à internet e você ter acesso à informação. Uhum. Porque, beleza, se você tem internet, você pode ter acesso à informação. Mas a gente tem que lembrar que isso é opcional. Tem gente que vai querer ter acesso às coisas e pesquisar, e tem gente que não faz questão mesmo. Então, mesmo que a pessoa seja uma figura pública, que ela seja famosa e tal, pode ser que ela não se interesse realmente por pesquisar nenhuma dessas coisas. A gente tem que acabar com o mito de achar que uma pessoa pública, uma pessoa famosa, ela é
sensato, que ela manja de tudo, que ela se importa com pautas, entendeu? No modo geral. Talvez ela não se Exatamente. importa, talvez isso nunca tenha sido uma questão na vida dela e talvez ela se sinta confortável dessa forma. É, tipo, é aquela frase, né, a ignorância às vezes muitas das vezes é uma bênção, É, né. então, e outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que isso acaba sendo uma falácia, né. Uma coisa que eu aprendi muito, e, tipo, com lógica, é que as pessoas elas usam muito a questão do título de uma pessoa, dela ter um título de ser famosa ou de ser política e tal, pra justificar, ou melhor, pra dar veracidade a alguma coisa. Sim. O título no Brasil, coisa de título é muito importante. Então, se uma pessoa tem título, automaticamente ela vira autoridade em tudo. Uhum. Então, por exemplo, eu vou fazer uma analogia bem ridícula aqui, mas só pra vocês entenderem. Você faria um curso de odontologia, porque na propaganda tá falando assim que, faça esse curso de odontologia porque ele é aprovado pelo Rodrigo Faro. Exatamente. Não. Por quê? O que o Rodrigo Faro sabe sobre dentes e sobre odontologia? Nada. Mas tem muitas vezes que isso acontece na publicidade, que as pessoas tentam justificar, use esse remédio porque é indicado pelo Luciano Huck. Sim. Faça tal coisa porque a fulana também fez, entendeu? E a gente usa isso também nessa questão de levantar bandeira, achando que, olha só, fulana de Uhum. tal, ela é famosa, então ela vai apoiar isso aqui, ela vai fazer questão disso aqui, aí ela manja disso aqui, ela é detentora desse negócio. Talvez a pessoa tenha citado algo e aí, de repente, ela vira um ícone de algo, mas na verdade ela não vai cumprir os requisitos lá na frente, sabe? E assim, a gente não é filósofo que passa o dia inteiro pensando e repensando todas as construções sociais da nossa vida, todo o nosso contexto social, todo nananã, sabe? Quem faz metade disso é quem vai pra terapia, sejamos sinceros. Sobre a sua própria vida, nem sobre o mundo externo. Às vezes é só o mundo interno mesmo. E falando de desconstruções, tipo, desconstruções de todo tipo, tanto de desconstruções sociais, quanto de você repensar seus atos, né? E pensar, nossa, poxa, eu errei. Essas coisas, elas não chegam da mesma forma pra todo mundo, né, sabe? Não é só porque você é o desconstruído do caramba que. Faz 5 anos que eu me desconstruí sobre tal assunto. Tá, mas pra outra pessoa isso pode ser literalmente uma coisa que ela nunca pensou, porque ela nunca nem ouviu falar, sabe? E a gente tem que parar de achar que só porque tá na internet todo mundo tem acesso, às vezes não. Porque como eu disse, tem gente que não faz questão de procurar mesmo. Então, às vezes a pessoa ela Sim. ouviu falar, mas pra ela, mano, tanto faz. Machismo, tanto faz. Homofobia, tanto faz. Uhum. Sem contar que tem outra questão, que às vezes a pessoa ela até sabe, mas ela se sente de alguma forma meio que insultada, porque ela sabe que aquilo se trata dela, sabe? Tipo, machismo. Às vezes um cara não quer procurar sobre isso porque ele sabe que, tipo, aquilo vai ferir o ego dele, sabe? Sim. Então não é É aquele interessante. negócio, ninguém nasce desconstruído. É uma frasezinha que a gente tem que pegar pra nossa vida, sabe? Ninguém nasce desconstruído. Eu mesma só fui desconstruir muita coisa na faculdade, gente, e depois de anos de faculdade. Eu só tive acesso a essas coisas na faculdade, mas porque a questão é isso. Acesso à informação é um privilégio, sim, é um privilégio do caramba, mas mesmo quando a pessoa ela tem o privilégio de ter acesso à informação, não necessariamente ela tem interesse de acessar a Uhum. informação. Faz E sentido? tá tudo bem, sabe? Tipo, ninguém é obrigada. Essa é a verdade. Ninguém é obrigado. Por mais que a gente queira. Por mais que a gente queira, ninguém é obrigado a tomar essa dor de cabeça pra si, sabe? Porque é uma dor de cabeça do caramba, querendo ou não. A gente defender uma pauta contra uma sociedade gigantesca que já tem uma construção social de anos é muita dor de cabeça. E às vezes a pessoa não quer tomar essa luta pra si, e ela tem o direito de não tomar essa luta pra si, e tá tudo bem. A gente precisa naturalizar isso. E assim, agora entrando em questões menos polêmicas, né? A gente tem que lembrar também que, assim, isso é uma puta de uma hipocrisia, né, no final das contas. A gente querer pegar essa pessoa, criar um símbolo pra ela e achar ruim quando ela não cumpre os requisitos do símbolo que você criou pra ela e xingar ela pra caramba, sabe? Porque, nossa, ela não Uhum, fez isso e aquilo outro. Sendo que às vezes nem você faz, nem eu faço, nem a Sarah faz. Então uhum. você tá querendo ser juiz de alguém Pois e é. é aquele negócio, botar expectativa nas pessoas. Não faça isso em nenhuma relação da sua vida, gente. Não faz isso com a sua mãe, não faz isso com seu namorado ou namorada, não faz isso com seus pais, não faz isso com seus irmãos, nem com seus professores, nem com ninguém. Não bota expectativa nas outras pessoas, porque elas não vão cumprir. Uhum. Simples. Não existe ninguém na Terra, a gente não tá falando a nível de crime constitucional. E não existe.
realmente não existe ninguém nesta terra capaz de ser juiz do outro, porque simplesmente não tem perfeição. Ninguém é 100% sensato. E todo mundo tem os seus pecados e os seus demônios e os seus erros, e agir como se não tivesse é, no mínimo, hipocrisia, como a Lari falou. Então você não pode esperar algo de uma pessoa que você mesmo não pratica. E mesmo que você pratique, mesmo que você tenha essa mentalidade, você não vai praticar o tempo inteiro, porque uma hora ou outra você vai esquecer do seu discurso, seja porque você estava com outras coisas na sua cabeça, seja por raiva mesmo, ou seja por comodidade. Em algum momento, a gente dá um deslize, mesmo naquilo que a gente promete que não vai fazer. E a gente acaba, no meio disso tudo, a gente acaba eliminando as chances das pessoas aprenderem algo. Porque acontece esse retrocesso automaticamente, né? Quando você é, vamos dizer assim, atacado sobre algo que você falou, a sua atitude de defesa é se retrair e não se abrir, estar disposto a aprender sobre, sabe? É complicado. Esse linchamento virtual, o problema real da política do cancelamento é que ela não ensina nada no final das contas, porque linchar uma pessoa virtualmente não vai fazer com que ela aprenda, gente, não vai fazer. Me fala você, quantas pessoas dos últimos 3 anos que foram canceladas, você viu que efetivamente aprenderam com os erros delas e se redimiram? Porque, pra mim, acho que nenhuma delas aprendeu. Eu posso lembrar de várias pessoas que, tipo, nos últimos anos de 2017 pra cá, foram canceladas várias vezes, famosos, celebridades da internet, e nenhuma delas aprendeu. Assim, dá pra contar talvez nos dedos de uma mão, e tirando ainda 3 dedos. Quais foram as pessoas que de fato refletiram sobre que levaram o exposed, né, que foram criticadas na internet em massa, refletiram sobre aquilo e hoje em dia se tornaram outras pessoas? E, tipo, às vezes, dependendo da pessoa, é necessário que alguma coisa, assim, chocante aconteça pra ela repensar e Pra ela se tal. tocar. Mas acontece que isso não é uma fórmula, sabe? Cancelar a pessoa não é uma fórmula pra ela repensar as atitudes dela. Não, é que no final você só tá pegando a pessoa e isolando ela do resto do mundo. Então você pega ela, joga ela numa ilha deserta e fala assim, ó, tá no cantinho do castigo, tchau. É a mesma política de quando você tá educando uma criança. Você chega na criança e fala, você fez besteira, vai ficar aí meia hora trancado no quarto pensando. Só que você não fala pra criança o que ela fez. Ela vai pensar no quê? Talvez pra você, como adulto, seja muito óbvio, mas às vezes a criança nem sabe, sabe? Então você joga a pessoa, isola ela. Você, mesmo que você fale o que a pessoa errou, talvez ela nem saiba por onde começar pra consertar o erro dela. O ser humano, ele tem um mecanismo de defesa justamente de se retrair e de entrar em negação quando alguém aponta um erro pra você. Então, assim, a chance de uma pessoa, alguém apontar o dedo na cara de alguém e falar, você é um bosta, e ela ficar, ai meu Deus, desculpa por ser um bosta, as chances disso acontecer são, tipo, bem pequenas, porque provavelmente a pessoa fala, bosta é você, vai tomar no seu cu. E é isso que vai acontecer, porque é isso que a gente faz naturalmente, o ser humano faz isso. Pessoas que não fazem isso, não entram nesse modo de autodefesa quando essas coisas acontecem, geralmente são pessoas que já são traumatizadas, já têm algum trauma, mas que levam ela a mesmo se demonizar, sabe? Por conta daquilo que outras pessoas disseram. Não é todo mundo assim. Isso não é uma fórmula de aprendizado. Inclusive, outro exemplo que a gente pode dar é de bater em criança. Se você bate na criança, não vai gerar um comportamento de meu Deus, eu não deveria estar fazendo isso. Não, a criança vai entender que ela tá sofrendo e que é assim que ela ganha atenção. Então, assim, no final das contas, o que deveria ser feito, e que, assim, eu sei que é uma coisa difícil de fazer, e que nem todo mundo é obrigado e tem paciência pra fazer, o certo seria a gente pegar e conversar e trazer um debate pra cima disso. Falar assim, ó, fulano fez uma coisa errada, por que isso é errado? E você constrói um debate sobre isso pra gente explicar pras pessoas, e não só pra aquela pessoa, do porquê que aquilo não deve ser feito. Entendeu? Educar é muito melhor do que você apontar dedo e ridicularizar. E eu tô dizendo que, tipo, ninguém é obrigado a fazer isso, porque eu sei que, gente, tem gente que tá de saco cheio já de ter que ficar falando sempre a mesma coisa. Então ninguém é obrigado a fazer isso e nem deve ter paciência. Mas se alguém tiver, então, assim, é muito melhor. Em 2018 isso aconteceu bastante. Muita gente cancelou seus familiares porque votaram numa pessoa que era diferente daquelas que elas queriam que ganhasse a eleição, né, pra presidente e tal. Assim, rolava muita discussão em todos os lugares, na família, entre os amigos, no trabalho e tal.
Muitas pessoas cancelaram e, tipo, acho que até hoje estão brigadas com parentes por 1 milhão de motivos. Mas a gente tem que lembrar que, tipo assim, muito provavelmente, isso é tipo uma coisa que eu tiro de experiência da minha família especificamente. Muitas pessoas, assim, que tinham discursos meio errados na época da eleição, elas tinham discursos errados não porque elas eram fascistas ou elas eram monstros, mas porque elas não tinham conhecimento de política nenhum e elas eram extremamente influenciadas pelo que elas viam os outros falando na internet. E na cabeça delas estava certo, que assim como qualquer outro brasileiro e como pelo menos 90% da população, eles não têm nenhuma formação política, não tem nada. Então, eles estavam só repetindo discursos que na cabeça deles faziam total sentido. Tu acabou de ler o meu pensamento, porque eu ia completar com isso. De que é realmente isso. E assim, na época da eleição, eu lembro que eu fiquei brava com várias pessoas assim do meu ciclo social. Mas agora, parando pra olhar essas pessoas e refletindo um pouco mais, eu percebo que, tipo, cara, essas pessoas estavam sendo apenas vítimas do contexto. No caso, eu não me afastei de ninguém, mas se eu tivesse brigado e parado de falar com essas pessoas, o que de fato eu ia estar ensinando pra elas, sabe? Aonde que isso ia dar, sabe? Que resultados positivos isso ia trazer pro meu convívio familiar e pra um debate político, no caso, né? Que era o contexto. Nada, nenhum. Só ia criar, tipo, uma rivalidade e mágoas e acabou. Porque a pessoa que não tem instrução nenhuma política, ela não ia dar ouvidos pra minha pessoa. Sim, E é isso que acontece quando você cancela alguém e lincha ela na internet. E muitas vezes a pessoa só tava fazendo alguma besteira porque ela realmente achava que aquilo era ok. Na cabeça dela nunca foi um problema, nunca foi uma coisa uhum. ruim. A Lari acabou de explicar uma coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia que a gente leva muito a sério: a subjetividade do sujeito. O contexto das pessoas são diferentes e mesmo que vocês sejam da mesma família, o contexto de vocês é completamente diferente, seja por idade ou por qualquer outra coisa. Então não dá para você esperar que aquela pessoa pense da mesma forma que você e que, tipo, o que faz sentido na sua cabeça vai fazer sentido na cabeça dela também. A melhor coisa que a gente faz quando acontece uma situação dessa, de uma pessoa falar algo que cometeu um erro, é você chegar, começar a sua frase de argumentação dizendo: olha, o que você fez é errado por conta disso. Tentar explicar o porquê aquilo é errado ou aquilo não faz sentido, sabe? E eu digo que as pessoas têm que ter muita paciência pra isso, e por isso que eu falo que nem todo mundo é obrigado. Uhum. Se você não gosta disso, então, se você não quer fazer, não precisa fazer, tá? Porque a gente não tá mandando em ninguém. Porque eu tiro isso como experiência própria também. Então, às vezes acontece muito aqui em casa de ter tretas ou brigas, porque a fulana interpretou de tal forma e ciclana de outra. E mesmo quando você tenta explicar pra pessoa que, olha, não foi assim, assim, assado, a pessoa às vezes mesmo assim não entende, porque na cabeça dela, no contexto em que ela moldou aquela situação, aquilo faz sentido. E ela ficar chateada com aquilo, brava, faz sentido. Enquanto pra você não tem problema nenhum. Então, isso acontece dentro das próprias casas. Esses atritos por conta de interpretações erradas acontecem, mesmo quando você tenta explicar, conversar e tal. E a gente sabe que, tipo, gente, às vezes tem gente que não dá pra você ficar conversando tentando convencer, porque a pessoa, ela não é muito aberta, sabe? Então é muito delicado, gente. Tudo isso é muito complicado. O que a gente tá querendo dizer é que essa questão não é agora que existe o linchamento virtual e o cancelamento. Sempre existiu. As pessoas sempre ridicularizaram alguém, seja dentro ou fora da internet, e sempre foi muito difícil a gente fazer com que todo mundo pensasse igual e chegasse à mesma conclusão. Na verdade, é impossível, isso nunca vai acontecer. Sei lá, por algum motivo eu quero fazer algum tipo de justiça social. Você tem que entender que você tem que ser uma pessoa extremamente paciente, insistente e com bons argumentos. Você vai ter uma jornada assim, ó, do caramba. Então, se você quer ter essa dor de cabeça, cara, não vai ser com Exposed que você vai conseguir fazer nada disso. Porque no final você não vai ensinar ninguém. Você só vai afastar as pessoas do debate. Exatamente. E falando sobre as pessoas não entenderem direito, às vezes, algum argumento e tal. Quantas vezes eu tive que interferir na discussão de outras pessoas, dizendo, ok, vocês dois não estão entendendo nada do que um e o outro está falando, e eu tive que explicar para cada um o que é que estava sendo, o que cada um ali estava falando, e às vezes era só mudar a palavra, sabe? E é muito louco isso. Não, às vezes, tipo, a pessoa começar a discutir comigo porque ela achou que eu falei tal coisa e eu nem falei, sabe? Aí você tenta explicar, mas como a pessoa acha que você xingou ela, sei lá, ela não deixa você falar. E aí fica uma discussão à toa de uma pessoa tentando explicar e a outra pessoa não querendo ouvir porque ela tá ofendida. Aí cada uma tá pensando uma coisa totalmente diferente, no final
você fica rindo, porque você pensa, nossa, que nem precisava, sabe? Sim. Nossa, diversas vezes, isso já aconteceu diversas vezes. Porque, assim, querendo ou não, quando você vai tentar debater um tema, você tem que ter todo o carinho e todo o cuidado para realmente argumentar da forma mais passível de entendimento que possa ter, Ai, sabe? gente, resumindo assim, é muita dor de cabeça. Se você quiser fazer isso, boa sorte. Uhum. Boa sorte mesmo. Mas a gente não tem paciência. Mas a gente só vai ficar observando, eu não quero participar. É. Uma coisa, né, sobre o porquê o cancelamento, a cultura de cancelamento não deveria existir, que as leis existem, as leis no mundo, eu estou falando de aquela senhora com um vestido bacana e uma venda nos olhos lá segurando uma balança. Essas leis existem porque justamente para tentar conter a podridão que a gente é. No sentido geral mesmo, nenhum se safa. A gente sempre vai cometer um erro em algum nível, em alguma área. Filosofou. Filosofei. Eu vou dar mais 2 exemplos agora pra explicar por que que o exposed e o cancelamento não funciona mesmo. O primeiro deles é, voltando a falar de BBB 20. Quantos dos participantes que foram cancelados, e foram todos, saíram do BBB, viram a repercussão das coisas que eles falaram e aprenderam com os erros deles. E agora mudaram, são pessoas novas. Pensa. Exatamente. Não aprenderam. Funcionou? Não funcionou, gente. E outra questão também é porque as pessoas banalizaram muito a questão do exposed. E eu falo isso por quê? Eu tô cansada de entrar na internet e ver alguém expondo uma pessoa porque a pessoa fez uma coisa ridícula pra ela, sabe? Ah, eu tô expondo o meu ex-namorado porque há 2 anos atrás a gente brigou e tá, 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 tá. Ou, eu estou expondo a minha melhor amiga porque ela me trocou por outra amiga. Porque, gente, pelo amor de Deus, vai arrumar o que fazer, sabe? Conversa com a pessoa, sabe? Fulano falou alguma coisa na internet, eu não gostei. Em vez de eu ir lá resolver com a pessoa, eu faço exposed dela. Sendo que você podia mandar uma mensagem pra ela e falar, então, você postou uma coisa aqui que eu não gostei. Então, assim, banalizaram muito, sabe? Isso aí podia ser usado pra coisas importantes mesmo. Como a gente disse lá no começo, pra falar, tipo, expor casos de crime, sabe, gente? Fazer denúncias, sabe? De coisas que são graves de verdade, que são complicadas. Sim, tem muita gente que diz, inclusive, que leva na brincadeira, né? Mas que as atitudes não demonstram isso. As pessoas falam, gente, é brincadeira, essa aqui. Gente, mas não é brincadeira, porque realmente você causa um trauma na pessoa. Uhum. Tem muita gente comum que leva exposed por besteira, e as pessoas, assim, você leva exposed na internet, sei lá, porque você não gosta de sorvete de morango. Isso pode acontecer, eu não duvido nada. Aham. Aí as pessoas vão lá te xingar nas suas redes sociais, você fica mal, Uhum. você bloqueia suas redes sociais e tem uma crise de ansiedade, chora pra caramba, por conta de uma besteirinha ridícula, De um sabe? sorvete de morango. Meu Deus do céu. Que fizeram um exposed seu porque, sei lá, queriam likes também. Tem muito dessa também. As pessoas, às vezes, elas expõem alguém, não porque a pessoa fez algo errado, mas porque isso gera likes. Sim, porque isso gera engajamento. Os 15 minutos de fama. Sabe, a troco de quê? Uma vez eu vi uma discussão das pessoas sobre se pastel tinha ou não que levar vinagrete, se tinha que botar ketchup na pizza. As pessoas banalizam muitas discussões, gente. Não gastem saliva com essas coisas. Oxi. A gente não tá diminuindo o sofrimento das pessoas que têm uma crise, exclui as redes sociais, enfim. A gente tá banalizando as pessoas que fazem, que geram esse sofrimento nas pessoas. Então é isso. Pra fechar, a gente chega a essa conclusão. O exposed, ele é legal, o cancelamento ele faz sentido se tiver um bom motivo pra ele acontecer. E a gente tem que refletir. Será que faz sentido a gente linchar uma pessoa esperando que com esse linchamento ela aprenda alguma coisa? Ou não seria melhor pensar uma estratégia mais interessante pra isso e tal? Porque como a Sarah falou, tem gente que realmente precisa levar um choque de realidade, um tapa na cara da vida, pra perceber que ela tá fazendo besteira. Isso é um fato, assim, tem gente que não se toca mesmo. Mas até que ponto isso faz sentido? Até que ponto isso é realmente produtivo, sabe? Até que ponto a internet ela acaba prejudicando mais do que ajudando? Até que ponto a gente bota expectativas nas pessoas irreais, levanta a bandeira no lugar de outras pessoas e fica bravo quando ela não cumpre os requisitos? Até que ponto a gente tá tentando, tipo, se ver em uma pessoa, sabe?
colocar um espelho na frente dessa pessoa e querer que ela seja exatamente igual a nós. E, enfim, até que ponto a gente tá se criticando também, fazendo uma autoanálise dos nossos próprios erros. E outra coisa que eu pensei, né? A gente. Parece que as pessoas fazendo isso estão tentando criar um mundo utópico. E, gente, mundo utópico realmente é utópico, tipo, não existe. Porque é simplesmente impossível o ser humano ser perfeito. A sociedade se constrói de seres humanos, então a sociedade nunca vai ser perfeita. Mas parece que a gente mesmo não entende isso. É muito importante que a gente esteja debatendo todas essas coisas. O que aconteceu no BBB, de discussões sobre racismo, sobre machismo, cara, foi muito importante. Foi muito bacana. E foi muito bacana que, tipo, o Brasil inteiro tava falando sobre isso e discutindo essas coisas e falando sobre suas vivências e tudo mais. E a gente tem que sim que cobrar posicionamentos das pessoas, principalmente de pessoas públicas. Mas a gente tem que entender que, possivelmente, pode ser que essas pessoas não tenham acesso à informação que a gente acha que elas têm. Não porque elas não devem ter, elas não têm essa obrigação. Eu entendo que, tipo, se você é uma pessoa pública, seria bacana você dar uma pesquisada e tal. Mas a questão é que, tipo, não depende da gente, depende da pessoa, entendeu? E aí esse negócio seria bacana, não significa que é prioridade dessa pessoa. A gente tem que apontar os erros das pessoas, sim, mas sempre visando que ela realmente aprenda algo com isso e não apenas se feche ali no mundinho dela. E é isso então, galera. Essa foi a transmissão de hoje. Não esqueça de que você pode bater um papo com a gente sobre esse tema lá nas nossas redes sociais. E essa transmissão se encerra por aqui. Até a próxima. Muito obrigada por acompanhar até agora e tchau, tchau, gente!